Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, alegria estarmos juntos. Vamos meditar a palavra de Deus. Hoje, dia 20 de janeiro, quero meditar com você Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Olha que interessante, olha essa palavra. Jesus ficou cheio de ira. Raríssimas as vezes nós vemos Jesus cheio de ira. A mesma coisa tinha acontecido no templo, quando as pessoas estão fazendo do templo um lugar de comércio. Jesus se enche de ira, e aqui Jesus se enche de ira e se enche de tristeza. Como vocês são duros de coração. Ora, eu não posso curar um homem em dia de sábado. Eles estavam tão presos à lei, mas estavam tão duros de coração, porque a lei era de Deus. Por causa da lei eu não vou fazer bem ao meu próximo? Ah, irmão e irmã, esses homens estavam longe de serem homens de Deus. E aí nós percebemos que não basta a gente ir para a igreja. Não basta irmos para a igreja para sermos homens de Deus. O que nos faz homens de Deus, além de ir para a igreja, sim, é importante ir para a igreja. É importante obedecer às prescrições, às leis. É importante ir para a igreja, mas precisa estar unido a uma vivência cristã. Ou seja, eu preciso fazer o bem, eu preciso operar o bem. Aqueles homens, por causa de uma regra, por causa de uma lei, eram capazes de não fazer o bem a quem precisava. Olha o absurdo. Não, existe uma lei, a lei do sábado. Nós não podemos trabalhar, nós não podemos fazer nada. E mesmo que você esteja precisando de ajuda, mesmo que você esteja precisando de um bem, nós não podemos fazer porque hoje é sábado. Não. A verdadeira fé, ela sempre vai te levar a amar o próximo. A verdadeira fé sempre vai te fazer o bem. Sempre. E se tem uma pessoa dentro da igreja que não sabe fazer o bem, ela ainda não descobriu o que é a verdadeira fé. A verdadeira fé se traduz em obras. A verdadeira fé se traduz em amor. Por isso é muito significativo Jesus estar curando a mão seca daquele homem. Nós poderíamos dizer que a mão seca é uma mão seca para fazer o bem, seca para amar. Jesus quer curar esta mão seca deste homem, para que ele seja capaz, que essas mãos sejam capazes de operar o bem, que essas mãos sejam capazes de operar a caridade. As tuas mãos não podem ser secas. As tuas mãos não podem ser secas, vazias. As tuas mãos precisam ser capazes de fazer o bem a todo instante e a toda hora. O mundo de hoje tem mão seca. O mundo de hoje tem feito muito mal às pessoas.
ou não faz nada, ou faz o mal. Ou então a gente diz assim: isto é responsabilidade do governo fazer. Jogamos tudo para o governo. E para aliviar a nossa consciência, nós jogamos tudo para o governo. É o governo que tem que fazer isso, é o governo que tem que fazer. Vemos um morador de rua, é culpa do governo que ele está ali. Vemos uma situação onde alguém está precisando de ajuda, não é minha, não, eu não tenho que fazer nada. Cuidado, isso é mão seca. É claro que é responsabilidade do governo. É claro que se os nossos políticos entendessem a importância do cargo que ocupam, é claro que se os nossos políticos entendessem que eles estão ali não para benefício próprio, mas para benefício de um povo, as coisas seriam melhores. O tanto bem que esses políticos podiam fazer. Aliás, o que é política? Ela visa o bem comum, ela visa o bem de todos. Mas fica muito fácil para você, e muitas vezes é para aliviar a tua consciência. Você fala: isso é culpa do governo, isso não é culpa minha, eu não tenho nada a ver com isso. Você muitas vezes tem sido mão seca. Um pobre passa por você pedindo ajuda e você vira a tua cara, dizendo que não tem nada para oferecer. Mentira, isso é mão seca. Alguém te pede no semáforo uma comida e você diz que não tem, você não tem nada para oferecer. Por quê? Porque você é mão seca. Quantas pessoas à nossa volta estão precisando de nós? Meu Deus do céu, quantas vezes eu fui mão seca? Quantas vezes as pessoas precisaram de mim, precisaram de ajuda, e eu disse que eu não podia, eu disse que eu não tinha tempo, eu disse que eu não tinha. Mentira, mentira, é mão seca, isso é dureza de coração. Jesus fica triste com almas assim, com corações assim, que tem mão seca para fazer o bem. Deixa Jesus curar essa tua mão seca. Se tem alguém precisando de ajuda, e este alguém apareceu na tua frente, nós não devemos pensar: é tal fulano que devia fazer isso, é responsabilidade não sei de quem. Não importa de quem é a responsabilidade, a questão é que esta criatura está na tua frente. Deus colocou ela no teu caminho para que você estenda as suas mãos e faça o bem. Cura, Senhor, a nossa mão seca. Cura também nossa mão seca para fazer o bem. Cura, Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.